Hoje eu falo sobre fração mista, número misto. Antes de ir direto no assunto, eu vou ter que falar um pouco das outras frações para você entender perfeitamente o que significa, tá? Então vamos lá, fração mista, que é igual ao número misto, né? Quando você ouvir falar em fração mista, número misto, é a mesma coisa. Bom, vamos falar agora ainda, por enquanto, fração aparente, para que a gente chega ao nosso objetivo. Se você quiser já souber aqui, você pode pular para a última parte e falar sobre fração mista. Bom, fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Então, esta é chamada de fração aparente. As frações aparentes são um caso particular das frações impróprias e seu valor é um número que pertence ao conjunto dos inteiros. Ou seja, a fração aparente você faz a divisão, né? Porque a fração é uma divisão do numerador pelo denominador. Aí você faz a divisão e resulta em número inteiro. É isso que está dizendo, a grosso modo. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, 8 sobre 4. Só que é uma fração aparente, porque na verdade quando você divide 8 por 4 dá 2. Tá? Então ela fica parecendo que é uma fração, mas quando você divide é o número inteiro. 9 por 3, por exemplo, isso aqui também é uma fração aparente. Olha. Você divide 9 por 3 dá 3. Tá? Isso que é fração aparente. A gente está vendo que o numerador, aqui o 8, ele é múltiplo do 4, porque 4 vezes 2 dá 8. O 9, ele é múltiplo do 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Isso é fração aparente. Vamos supor que você tem, considera que isso aqui seja uma barra de chocolate, olha. Aí aqui a gente tem duas barras de chocolate aqui. Aí se a gente comeu essa parte, a gente comeu o quê? Um terço, porque está dividido em 3 partes. Comemos essa aqui, comemos mais um terço. E comemos a terceira parte, comemos mais um terço. Dessa primeira barra, a gente comeu o quê? A soma de frações, já que os denominadores são iguais, a gente repete. E soma os numeradores, né? Que aqui é 1 mais 1 mais 1. Ou seja, dá 3 por 3, né? A fração 3 sobre 3 que é igual a 1. Isso 1 que significa o quê? A barra inteira que foi comida. Se você chegar e fizer a mesma coisa, chegar aqui embaixo e comer também as 3 partes, então a gente comeu também o quê? 3, dividir uma coisa em 3 partes e comeu 3. Né? O denominador é sempre a parte que a gente divide. Foi comida 2 partes. Desculpa, 2 inteiros. Ou seja, são 6 terços, né? 6 terços. Por isso que aqui é uma fração aparente, porque 6 terços é 6 dividido por 2. 6 dividido por 3 dá 2, no caso. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. Significa que o quê? Se você comeu 6 terços, você comeu 2 inteiros, que são as 2 barras de chocolate que eu disse aqui. Ó. Tá? Continuando, vamos falar sobre fração própria. Vamos falar um pouco sobre fração própria. O que é fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador, e não vale igualdade, por exemplo, o numerador que fica em cima. Então, se eu tenho, por exemplo, 7 no numerador, o denominador é 8, essa é fração própria. Isso significa que no inteiro que eu dividi em 8 partes, foi suficiente e ainda sobrou. Tá? Se eu tiver, por exemplo, 8 sobre 8, já é considerado fração imprópria, tá? Mesmo que aqui dê 1, porque 8 dividido por 8 dá 1 inteiro, é considerado fração imprópria, porque na verdade, se é um inteiro, não é mais fração também, né? Mas vamos lá, seguindo. Tem como exemplo aqui. Eu tenho aqui essa barra de chocolate. Então, se eu comer uma parte aqui, olha, comer essa primeira parte, dividir em 3 partes, né? Se eu comer essa primeira parte, a gente comeu 1/3. Tá? Se eu comer a segunda, comemos 2/3, né? Se eu somar isso aqui, eu tenho 2/3. E ainda sobrou essa outra parte que eu não comi. Só comi daqui para trás. Ó. Comi 2/3. Essa é uma fração própria. Porque, olha, o numerador é o 2. Ele é menor do que o denominador. Eu dividi alguma coisa em 3 partes, só comi 2. Então é uma fração própria. Eu consigo, né, satisfazer, tomar tantas partes em um único inteiro. Tá? Não preciso de mais outro. Então isso é fração própria. Não extrapolou, ok? Agora vamos lá, fração imprópria. É a fração que não é própria, pois o numerador é maior ou igual ao denominador. Tá? Na fração imprópria pode ser maior ou igual. Então se eu tenho aqui agora 2 barras de chocolate, tá? Aí, o que acontece? Eu vim aqui
comi um terço, né? Depois fui comer outro terço. Comi outro terço. E naturalmente fui e comi outro terço. Tá? Mas aí eu comi uma barra de chocolate inteira. Por quê? A gente sabe que aqui a gente tem o quê? 3 sobre 3, né? É de um terço. Eu dividi uma coisa em 3 partes. Comi as 3 partes, comi 3 terços. 3 terços é 3 sobre 3, que é igual a 1. Então esse 1 é uma barra de chocolate toda que eu comi. Se eu quero comer mais um terço de uma barra de chocolate igual a essa, eu tenho que comprar outra. Aí eu compro outra. E venho aqui, ó, e detono mais um terço. Aí aqui eu tenho mais um terço aqui que eu comi. Aí eu vou somar esse um terço com esse inteiro que eu já comi, né? Ou se você quiser, eu vou somar, eu vou pegar esses 3 terços aqui em cima, ó, e somar com um terço de baixo. Então eu teria 4 terços. Vamos somar 4 terços aqui. Esses 4 terços que eu estou somando aqui, gente, eu estou considerando os 3 terços daqui, ó, que são esses 3, tá? Da primeira barra que eu comi toda, mais esse terço da de baixo aqui, ok? É isso que eu estou considerando. Então, o que vai acontecer aqui? Soma de frações. Os denominadores tudo iguais, ó, tudo 3. Então só repetir o denominador aqui. E soma os numeradores. 1, 2, 3, 4. Aqui uma fração imprópria aqui, gente. Por quê? Porque o numerador, que é o 4, ele é maior do que o denominador. Isso é fração imprópria. Eu precisei de mais de um inteiro para conseguir tomar as partes que eu precisava. Tá? Tá aqui, ó, tem uma barra inteira comida e eu tive que comprar uma outra para poder tirar um terço dela, para comer um terço dela. Isso é fração imprópria, ok? Continuando. Vamos falar agora de fração mista, né? O número misto. Número misto ou fração mista é a representação de um número inteiro mais uma fração. Casos onde a fração é imprópria, pois as partes divididas de um inteiro foram insuficientes para a quantidade de partes tomadas. É o caso da fração que a gente acabou de ver anteriormente, gente. A fração imprópria. Não foi suficiente o inteiro, teve que pegar um outro inteiro para poder tomar mais alguma parte. E é daí que nasce o número misto, porque é uma parte do inteiro mais a fração. Então, o exemplo aqui agora, olha, eu peguei aqui 3 barras de chocolate. Vamos supor que eu cheguei aqui, comi esses 3 terços aqui, né? Comi esses 3 terços, que é um inteiro, tá? Que eu posso considerar, né? A gente sabe que o inteiro, nesse caso, como dividir o inteiro em 3 partes iguais, isso aqui, se você soma, você tem um inteiro. Aí fui comer, aí quer ver, aí não deu, quis comer mais, vim para essa, por exemplo. Eu já começou a ser impróprio, já tem um inteiro, até aqui, lá no caso aqui eu tenho 4 terços, né? Comi 4 partes. Então eu tenho, quando eu tenho 4 terços, eu tenho um inteiro, aí faço, um inteiro, aí faço aquele tracinho que bota o quê? Mais um terço, né? Isso aqui é número misto, ó. Isso significa o que, gente? Esse umzinho aqui na frente, é essa barra inteira que foi comida, tá? Foram esses 3 terços de cima. Mas esse 1 terço de baixo aqui, é esse 1 terço aqui, ó, essa fração. Isso que está dizendo. E isso é a mesma coisa que eu somar o quê? Os 4 terços, porque quando você pega o 3 e multiplica pelo 1 que está aqui na frente, você tem 3 vezes 1, 3, mais o 1 da fração, né? Isso que você aprende a fazer conta de passar o número misto para a fração, tá? Você repara que está certinho, 4 terços até aqui, né? Vamos supor que a gente quer comer mais um pouco. Chocolate é bom pra caramba, né? A gente não vai parar por aí. Aí vem como esse aqui, como esse aqui, como esse aqui, como esse aqui. Aí eu paro aqui, se eu quiser parar aqui, tá? Para poder não partir para um número apenas inteiro. Então, o que eu tenho, quantos terços eu tenho até aqui? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 terços, olha só. Comi 8 terços. Eu tive que comprar 3 barras de chocolate, dividir em 3 partes iguais para comer 8 terços. Porque não tem como você comer 8 terços em um único inteiro, porque é impróprio. Eu estou comendo mais parte do que o inteiro me oferece, do que eu dividi.
Se eu dividisse ela por 8, eu ia comer partes menores, mas aí eu conseguiria fazer tudo numa barra só. Mas não, eu dividi ela em 3. Se eu quiser ir comendo mais de 3 pedaços, eu tenho que ir comprando inteiros para ir dividindo por 3 e comendo. Esse 8 terços aqui, gente, como que eu transformo em número misto? Tem que reparar que o denominador dela é 3, né? Olhando aqui para o desenho que eu fiz, fica fácil. Olha, ó, tem 2 inteiros, foi comido aqui, 2 barras inteiras e mais 2 terços aqui embaixo aqui. Tá? Então fica fácil de botar aqui 2 inteiros aqui e botar um 2 aqui, olha. Tá? Pode ser representado assim. Significa o quê? 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Quando eu pego esse numerador do denominador, multiplico esse 3 aqui, esse 2. Quando eu pego o 3 e multiplico pelo 2, eu tenho 6. E somo com esse 2 que está aqui, né? E repito o denominador. Então, repare que ali em cima, 6 mais 2 vai dar 8, que vai ser esse 8 aqui, ó. Sobre 3. Tá? Tem um detalhe. Dá para representar também. Eu posso fazer um inteiro. Um inteiro. E 5 terços. Eu também vou ter o quê? Vou ter 8 terços. Por quê, gente? Um inteiro. Deixa eu tirar um pouco de. Deixa eu tirar um pouco de. Apagar um pouco a bagunça aqui. Vou apagar aqui e vou voltar de novo. Só para poder não confundir vocês aí, tá? Tá. Vamos falar dos 8 terços que eu comi. E vou explicar já isso que eu fiz aqui embaixo. Comi 1 terço, né? Dividi tudo em 3 partes. Comi 2 terços, comi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 terços, ok? Eu representei esse número misto aqui, eu representei como 2 inteiros, que são essas 2 barras de cima, as 2 primeiras barras que eu comi, né? Mais o 2 terços de baixo, ó, que são esse e esse, ok? Tá. Eu estou dizendo que eu posso representar assim também, como esse misto aqui, né? Que como fosse uma parte inteira e 5 terços, né? Por que isso? Porque se você reparar, eu estou considerando esse 1 aqui da frente, ó, como uma dessas barras, uma inteira, mais 1, 2, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 terços. Então também dá certo aqui também, tá? Então isso aqui, na verdade, acaba sendo igual a essa representação aqui, tá? Para vocês verem que o número misto ele dá para apresentar. Não vou dizer que são todos. Isso tem que ver na hora, né? Dependendo da situação. E é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta. E boa prova. Até a próxima. Muito obrigado. Fui.